Podemos começar? Sim. Vamos ver se está. Muito boa tarde a todos. Espero que este dia, organizado pela Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, esteja a ser um dia em que todos possam usufruir. Pelo menos o sol está a acompanhar-nos e a convidar-nos a isso. Vamos ter agora um momento de contacto com disciplinas diferentes, baseada no tema a cidade na saúde do indivíduo. Temos connosco a professora doutora Alexandra Lopes, pertence à Faculdade de Letras da Universidade do Porto e é coordenadora do Centro de Investigação, também da mesma faculdade. Temos o doutor Luís Campos, médico internista, ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e também artista plástico. Temos também connosco o professor doutor Álvaro Domingos, geógrafo, na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e também autor de alguns livros bastante badalados ultimamente, como A Volta a Portugal ou A Vida no Campo. Eu vou tentar facilitar, estimular, promover esta conversa. Sou psicóloga, trabalho muitas vezes com o Porto Canal, mas essencialmente na clínica com bastantes crianças e às vezes também numa escola. Gostaria de pedir para tentarem conseguir aqui dominar-se entre os 10 e os 15 minutos, para depois podermos ter um momento também que se estende a vocês para colocarem questões, para fazerem alguns comentários. Um bocadinho para lançar este tema tão complexo, em vez de complicado, e tão rico, que engloba 3 palavras tão importantes, que é a cidade, que é a saúde, que é o indivíduo. Hoje de manhã, em sessão com as crianças, na terapia de grupo que nós fazemos, eu perguntei-lhes, olha, para vocês, o que é que quer dizer cidade? O que é que vocês associam? O que é que se lembram quando falamos de cidade? Eles dizem coisas muito engraçadas, aparentemente desconexas e às vezes até podem parecer disparatadas, mas não são. E tenho a certeza que no fim desta conversa iremos comprovar isso. Referem-se a lugar, referem-se a casas, referem-se a terra, a vida, ao porto, a carro, mas também a ovelhas e a viver. Quando falamos de saúde, referem-se a sentir-se bem, sentir-se feliz, estar bem. Referem-se à vida, referem-se a tomar banho, a beber água e não sumos e a ir para a cama mais ou menos cedo. Portanto, são crianças entre os 6 e os 10 anos. Perante a palavra indivíduo, eles dizem que são pessoas, são nacionalidades, são amigos, é o pai, é a mãe, é a família. E eu acho que este olhar da nossa infância que todos a percorremos e que todas as disciplinas de estudo, mais científicas ou não, também percorrem, ou mais artísticas, acho que é muito rico, não é? Para nos inspirar, não é? Eu se calhar dava agora então a palavra ao Dr. Luís Campos, pode ser? Para, pegando um bocadinho nesta vontade de viver, digamos, que todos os miúdos têm e nesta coisa que eles são fortes, que é em deixar-se maravilhar, deixar-se encantar, serem curiosos, não é? Pegar aqui num olhar já muito trabalhado, não é? Já muito específico, se calhar já com caminhos muito bem marcados de uma vivência profunda na área, não é? Sobretudo na área da medicina. E ouvi-lo um bocadinho com esse olhar mais preciso e mais claro. Pode ser? Muito bem. Sim. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Muitos parabéns à direção da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna por também este sucesso da Festa da Música aqui no Porto. E dizer que, precisamente, eu vou pegar nesta noção mais ampla de saúde, que é bem-estar, que é qualidade de vida, que é, ao fim e ao cabo, felicidade. Como é que as pessoas são felizes dentro da cidade. E a cidade, de facto, é cada vez mais importante nas populações. Em 2050, calcula-se que 80% das pessoas na Europa vivem em cidades.
E a cidade sempre me apaixonou enquanto tema, não só enquanto médico, mas enquanto artista também. E tem alguma semelhança com a nossa especialidade, medicina interna. Medicina interna é uma especialidade generalista, holística, que está nas urgências, nas enfermarias e que, de alguma forma, coordena a atividade das outras especialidades. E eu, às vezes, uso a metáfora da cidade, precisamente em relação àquilo que nós fazemos dentro do hospital. Ou seja, para construir uma cidade, para desenhar uma cidade, é preciso envolver múltiplos conhecimentos. Engenheiros, arquitetos, sociólogos, psicólogos, etc. Mas alguém tem que ter uma visão da cidade. E alguém tem que pôr estes conhecimentos todos em conjunto. E, de alguma forma, construir a cidade é lidar com esta hiperespecialização, mas, ao mesmo tempo, com a necessidade de ter uma visão global para a cidade. E a cidade tem que repousar, em primeiro lugar, em princípios e valores, para construir uma cidade, para ter uma visão para a cidade. E, para mim, esses princípios são o princípio do respeito, o respeito pela dignidade das pessoas, o respeito pela intergeracional, ou seja, um sentimento de solidariedade intergeracional, este sentido que, de facto, nós estamos a construir uma cidade, mas temos que respeitar as gerações futuras, portanto, não podemos destruir as coisas, e a gente sabe quão difícil é construir a cidade e quão difícil é destruir a paisagem. Às vezes, um Presidente da Câmara deita a cabo, num mandato, deita por água abaixo a paisagem de uma região. O sentido da solidariedade, da equidade, da abertura à inovação, de um comportamento ético. Isto são princípios e valores fundamentais que devem estar na base de quem constrói a cidade e desenha a cidade. Depois tem que ter uma visão. E, para mim, essa visão tem que ser a visão de uma sociedade para todos, de uma cidade para todos, que respeite, de facto, as pessoas que vivem na cidade. E é preciso pensar que na cidade vivem crianças. Nós temos cerca de 1,5 milhões de crianças, tem estado a diminuir, mas ainda existem. É uma cidade para idosos. Temos atualmente 2 milhões de idosos. Em 2050 vamos ter 3,5 milhões de idosos, portanto é uma componente que vai crescer. Temos visitantes, temos habitantes, etc. É uma cidade multiétnica, é uma cidade multicultural, inclusiva e que, de alguma forma, respeita e se centra nas necessidades e nas preferências das pessoas. Para mim, esta deveria ser a visão da cidade. E para isso tem que se planear, ter estratégias, ter programas, construir equipamentos e concitar precisamente todos estes especialistas, o setor privado, o setor público, as ONGs, as comunidades, as pessoas. Ou seja, não só quem desenha a cidade tem uma responsabilidade de desenhar uma cidade para que as pessoas sejam felizes, mas também as pessoas têm uma responsabilidade, ou seja, não se pergunte só o que é que a cidade pode fazer pelas pessoas, mas também o que é que as pessoas podem fazer pela cidade e pelas outras pessoas que vivem na cidade. E o que é que as pessoas querem da cidade? O que é que as pessoas privilegiam na cidade? Há um inquérito que foi feito a nível europeu a 80 cidadãos de 83 cidades que chegou à conclusão de quais são as coisas que são prioritárias para as pessoas. E a primeira, curiosamente, são os cuidados de saúde. As pessoas privilegiam muito terem acesso a bons cuidados de saúde. Depois, o emprego. Terem emprego. Portanto, de facto, o desemprego é um problema terrível e, de facto, a pessoa sem emprego é uma pessoa despida da sua identidade e da sua personalidade. Terem acesso à formação e educação para os filhos, pessoal, é outra das áreas que as pessoas privilegiam. Ter uma casa decente, a segurança, sentirem-se seguras na rua, fora
em casa. Estas são as coisas mais consensuais em termos de etiqueta. E depois aparecem outras coisas, como, naturalmente, ter uma boa rede de transportes. Ninguém gosta de perder 2 horas quando vai para o trabalho e depois 2 horas quando regressa à casa. Ter a possibilidade de ter atividade física, seja no exterior, seja em equipamento desportivo, seja até no trabalho. Por exemplo, os hospitais podiam ter ginásios e transformar os serviços de medicina e reabilitação em ginásios para o pessoal no fim do dia, ter acesso à cultura, ter espaços públicos com qualidade, com estética, com bons acessos, que é extremamente importante para idosos, ter lojas, ter um ambiente respirável, ter direito ao descanso, não ser acordado às tantas da manhã por barulho na rua, ter espaços verdes, que a cidade seja limpa. Portanto, isto são as coisas que as pessoas querem. Portanto, quem desenha a cidade tem que ter isto em atenção. E, naturalmente, como estou aqui ao lado de um arquiteto, uma socióloga, geógrafo, está ligado ao urbanismo, portanto, tem responsabilidade na construção da cidade, eu vou me cingir mais a alguns aspectos que, de facto, têm a ver com a saúde física e a saúde mental. E, primeiro, a questão dos comportamentos de risco. De facto, nós temos problemas graves ao nível dos comportamentos de risco. Nós temos que pensar que, de facto, os cuidados de saúde só determinam 10 a 20% da saúde das pessoas. Mas os comportamentos de risco determinam 40% da saúde das pessoas. E nós temos feito um bom caminho ao nível do álcool, por exemplo, com a redução progressiva do álcool. Temos feito um bom caminho ao nível do tabaco, mais os homens do que as mulheres, porque as mulheres não diminuíram o tabaco. Mas temos feito um mau caminho em termos de atividade física. Só 40% das pessoas têm uma atividade física regular e temos feito um mau caminho ao nível da alimentação. Apenas metade das pessoas come a quantidade recomendada pela OMS de frutos e vegetais. Consumimos 3 vezes mais produtos animais do que o resto aquilo que é recomendado pela OMS. Consumimos 4 vezes mais açúcar que o limite recomendado pela OMS e 80% da população consome sal em excesso. O resultado é que, de facto, 6 em cada 10 adultos têm sobrecarga ponderal ou obesidade e 8 em cada 10 idosos. 13% da população sofre de diabetes e temos uma mortalidade para AVC que é 1,5 vezes superior à média da Europa. Portanto, isto é um problema que nós enfrentamos e a cidade pode proporcionar, ou pode impedir, ou dificultar, de facto, muitas destas coisas. Naturalmente, a legislação, a taxação de alimentos, a existência, por exemplo, como existe em alguns países, de semáforos nos alimentos a dizer com vermelho, verde e amarelo se tem excesso de açúcar ou excesso de sal ou não sei o quê, que existe em alguns países, mas também forma o desenho da cidade, a existência de promover as bicicletas, as ciclovias, os percursos de pedestres, os equipamentos desportivos, etc. Tudo isso é importante para fazer com que as pessoas se mexam e proporcionar aquilo que, pelo menos, significa 30 minutos de exercício diário em cada pessoa. Depois, o problema social. De facto, enfim, eu e algumas das pessoas que aqui estão, pertencemos a uma geração que assistiu e foi atora e, ao mesmo tempo, vítima das mais fantásticas transformações da história da humanidade. Portanto, quando na nossa juventude, não na sua, mas na nossa juventude, não havia telemóveis, não havia computadores, não havia internet, e fomos nós que fizemos isto. Teve uma repercussão tremenda
na vida de toda a sociedade. Na nossa, nós tivemos que sofrer isso e tivemos que nos adaptar e evoluir, fomos agentes, mas também a nível sociológico houve mudanças incríveis. Os meus pais, a relação entre homem e mulher é completamente diferente daquilo que é hoje a relação homem e mulher. E fomos nós que fizemos essa mudança e somos nós que somos também vítimas dessa mudança. A relação pais-filhos é completamente diferente. A família passou de uma família trigeracional para uma família bigeracional, para esta família diluída que existe atualmente e que, enfim, as pessoas têm vários casamentos, têm filhos de umas mulheres e filhos de outras mulheres ou de outros homens, etc. Portanto, é uma família completamente diluída, onde aquilo que nós assistimos é cada vez uma menor solidariedade entre as pessoas e até famílias. E nós somos confrontados com isso diariamente nos hospitais, que é, de facto, dos observatórios mais extraordinários da evolução sociológica da sociedade. Nós, nos hospitais, conseguimos detectar, de facto, estes problemas em primeiro lugar. E cada vez temos mais dificuldade em separar os problemas de saúde dos problemas sociais. E todos os dias esbarramos com idosos que são abandonados pelos familiares nos hospitais e esbarramos nas dificuldades que temos na segurança social, na misericórdia, nos cuidados continuados, etc. De forma que este problema social é algo que está cada vez mais a pesar e que nós vemos que está completamente alheio do discurso político e do pensamento político. Portanto, não há, por exemplo, nenhuma comissão entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social. Outros países já olharam para isto, outros países fundiram as duas áreas, a segurança social e a saúde, já há bastante tempo, e nós ainda não olhamos para isto a sério. E aqui também a cidade tem um papel. As comunidades, as pessoas, a relação de vizinhança, a entreajuda, a solidariedade, os grupos, as comunidades, as paróquias, etc., têm um papel na diminuição e neste apoio social a este grupo de pessoas que vivem sozinhas. Nós tínhamos em 2011 400 mil idosos. Calcula-se que atualmente o número de idosos a viver sozinhos seja o triplo dos 400 mil, pelo menos 1.200.000. E isto é um problema que se vai avolumar cada ano. A terceira questão tem a ver com o ambiente. Eu acho que, porque o ambiente, as questões do ambiente, a questão da poluição, a questão do aquecimento global, já está a ter repercussão nos nossos doentes. Calcula-se no mundo que o aquecimento global seja responsável por 150 mil mortes. Se nós não fizermos nada, em 2080 o Polo Norte e o Polo Sul não têm gelo. Em 2100, 50% das espécies animais e vegetais estarão extintas. Portanto, se tiveram a oportunidade de assistir aqui à mesa redonda que aconteceu de manhã, foi absolutamente espantosa e assustadora. E eu acho que as cidades têm a obrigação ética de serem amigas do ambiente e de preservarem o ambiente e de serem responsáveis nesta preservação do ambiente e a mantermos esta casa comum que é o mundo. Ao fim e ao cabo, estamos todos dependentes daquilo que se passa noutros países. É uma das coisas onde as fronteiras não existem. Não podemos pôr fronteiras no aquecimento global, nem podemos pôr fronteiras nos oceanos. Portanto, todos os problemas que são induzidos em cada país, todos nós somos afetados por isso, e quer queiramos, quer não. De facto, a nossa geração tem este fantástico vitória de ter feito estas mudanças extraordinárias, mas também temos esta angústia, de facto, de deixarmos o mundo que temos a consciência que é o mundo mais dificilmente sustentável do que aquele que recebemos dos nossos pais. E o último aspecto, que é um aspecto que, digamos, que faz a ponte para a saúde mental e para
para a felicidade das pessoas. Eu depois vou passar um pequeno filme sobre isso, muito rápido. É a sensação de pertença, a perda da sensação de pertença. É preciso ter a consciência que, de facto, muitas das pessoas que vivem na cidade não nasceram na cidade. São pessoas que migraram das aldeias, das vilas, das terras para a cidade. São migrantes internos. E migraram de sítios onde tinham relações de vizinhança poderosas, onde tinham as festas ligadas ao ciclo da produção, à agricultura, ao crescimento das árvores, ao nascimento dos frutos, o ciclo da vida e da morte, aos rios, à paisagem. E vieram para um sítio desterradas onde é muito difícil ter esta sensação de pertença a um lugar que é difícil de identificar, que tem a ver com a manutenção da tradição, com estas relações de vizinhança, com estas relações de solidariedade, de ter uma arquitetura à escala humana, de ter centralidades dentro da cidade, em que, de facto, permitam o estabelecimento destes laços de comunidade que eles trouxeram do ambiente dos sítios onde viviam para a cidade. Eu tenho, agora, no meu alter ego artístico, algumas obras sobre isto, mas gostaria só de mostrar um pequeno filme, que é um pequeno excerto de um filme que eu fiz, que se chama Dog City, e que tem a ver com imaginar um filme, eu não vou mostrar 3 minutos de um filme que tem 20 minutos, meia hora, aliás, que é a exploração da cidade feita por um cão. Portanto, em que os caminhos são os caminhos dos cães, em que o nível se desloca, portanto, ou seja, de facto, o chão, os detritos, as pernas das pessoas ficam mais perto, se encontram mais cães pelo caminho. Os caminhos são diferentes, portanto, a gente vai ter a sítios inesperados dentro da cidade, ou vai ter a sítios conhecidos, mas por vias inesperadas. E uma das coisas que eu descobri ao fazer este filme, que foi um filme difícil de fazer, porque, de facto, eu imaginava qual era o trilho do cão dentro da cidade, foi feito em Lisboa. E Lisboa talvez seja uma realidade mais dura do que o Porto, imagino eu. Aqui, nestes caminhos, de facto, eu assisti a formas de resistência das pessoas a esta perda de identidade. E, portanto, como eram os caminhos dos cães, eu fui parar aos sítios, aos hiatos da cidade, aos sítios sem casas, onde as pessoas plantam, fazem as suas hortas, onde fazem as suas fogueiras, onde se reúnem à volta das fogueiras, pessoas da África, pessoas de outros, ou pessoas de Viseu, ou pessoas de Castelo Branco, ou pessoas... E como isto é uma forma das pessoas sobreviverem dentro da própria cidade e criarem este sentimento, enfim, tentarem encontrar algumas raízes dentro da cidade. É esse filme que eu pedia, que é um excerto apenas de 3 minutos. Passa-se muito na região de Chelas, em Lisboa. Pode passar o filme, se faz favor.
iniciar e antes de passarmos, tá? Ao próximo ponto de vista, digamos, ao próximo contributo, é caso para dizer que o cão tem visão, não é? Tem realmente se calhar uma visão muito específica, não é? E um ponto de vista muito específico que, aliás, quando falou da atividade física, isto já se nota muito nas crianças. As pessoas hoje em dia apostam muito no neurosensorial e pouco no sensóriomotor. Ou seja, vemos crianças que, ao nível de competência verbal, são extremamente hábeis de fazer perguntas, de responder, de dar ideias, de participar, mas emocionalmente e em termos motores é-lhes muito difícil acompanhar isso. Não é? Portanto, isto cria aqui um desajuste muito grande. Vemos miúdos muito bons a fazer perguntas, mas muito maus a subir umas escadas ou a descer um escorrega, não é? Ou a trepar, não é? E não podemos esquecer que a forma, por excelência, de uma criança começar a explorar e a experimentar o mundo é extremamente sensorial, não é? E é muito mais através do corpo do que através da palavra. O inquérito mostrou que nem cambalhotas sabem dar. Isso foi a propósito dos exames que os miúdos tiveram do segundo ano por causa das cambalhotas, mas aí coloca-se outra questão que também tem muito que ver com a urbe, que é a cultura, que é o ensino, não é? Que é a escola. E se calhar a escola não está a acompanhar todas estas mudanças, não é? O Manuel Castells, aqui da área da sociologia, fala que nós estamos na galáxia da internet, não é? Damos num terceiro momento, não é? O nosso mundo está aqui num terceiro momento, com um desafio muito grande que nós ainda não tivemos tempo suficiente de o abraçar realmente, não é? Agora, eu acho que é muito importante estarmos atentos, estarmos um bocadinho à frente com esta visão ou com estas visões, não é? Para podermos ser um bocadinho cautelosos a guiar a vida destes miúdos, não é? Que no futuro serão eles a ocupar este papel. Ou melhor, eles já o ocupam, porque quando falamos, por exemplo, de identidade e desta sensação de pertença, realmente nós, os seres humanos, vivemos muito mais de percepções, não é? Daquilo que nós percepcionamos do que propriamente aquilo que acontece. Não é? Até se fala muito em termos de cidades na sensação do apinhamento, que é de estarmos todos sobrelotados, superlotados, e disso nem sempre corresponder àquilo que nós sentimos da realidade. Portanto, a nossa percepção, a forma como nós lemos aquilo que acontece, vale muito mais do que o acontecimento por si. Não é? Isto é uma ginástica importante de fazer com as pessoas. Não é? De que forma é que eu, perante esta situação, perante esta doença, perante este quadro tão difícil que pode ser uma obesidade ou consequência de um AVC, o que é que eu retiro disto, não é? O que é que eu vou fazer com esta informação? Isso também nos apela muito para questões de atenção que se têm vindo a perder, a paciência, o funcionamento executivo, nós conseguimos planear, encontrar soluções para um desafio e muitas vezes andamos perdidos, andamos sugados, não é? Andamos um bocadinho, se calhar, em banho-maria. Se calhar, então, passava a palavra, pode ser, ao Dr. Álvaro Domingues, enquanto geógrafo, enquanto urbanista, também enquanto escritor e visionário. Sim, acho que todos temos que ser um bocado claro visionários, não é? Senão Até o mundo fica um bocado quadrado. Bom, muito obrigado por este convite. Haveria muitas maneiras de pegar neste tema, relacionando as questões da saúde com a cidade. Desde logo, eu queria, não sei se a palavra é forte, mas é destruir a ideia de cidade, porque é uma palavra de sentidos muito caóticos. Não se percebe muito bem o que é que ela designa, mas já lá chegaremos. Esta primeira imagem é contemporânea de um livro muito conhecido do Engels sobre as condições de vida da classe operária na Inglaterra. E eu trouxe esta imagem exatamente para dizer uma coisa que o próprio urbanismo moderno, tal como nós o conhecemos, é qualquer coisa que se desenvolve na segunda metade do século XIX, estou a falar da Europa, e particularmente da Inglaterra, exatamente por causa da industrialização e das péssimas condições em que os operários viviam. Condições de insalubridade, que depois davam crises e epidemias terríveis, aqui no Porto também, não é? São conhecidos
os estudos de Ricardo Jorge, por exemplo, sobre essa matéria. E, portanto, as epidemias de cólera ou de tifo ou do que fosse sucediam-se às vezes mais do que uma vez por ano. E então é aqui que se começam a pensar as questões da higienização dos ambientes urbanos, fundamentalmente questões do saneamento, ou usando uma palavra da época, das imundícies e da qualidade da água. Uma das obras incríveis da segunda metade do século XIX no Porto, por exemplo, foi o encanamento do Rio da Vila, que é a atual Rua Mouzinho da Silveira. Podem imaginar, para a época, o que é que aquilo foi, não é? Exatamente por questões de saúde pública muito graves. Claro que também por questões de valorização do capital. Na altura, o coração económico do Porto estava na Ribeira, o Rio Douro era o Porto do Porto, não é? Toda a atividade económica estava lá localizada. Ainda podemos ver isso no filme de Manuel de Oliveira, no Douro Faina Fluvial. Mas a vida já estava a passar muito cá para cima. O caminho estava-se a construir a estação de São Bento e, ao mesmo tempo, ou em anos muito próximos, a Ponte Luís I. E a Ponte Luís I é uma coisa curiosa porque faz a primeira travessia à cota alta. Antes da Ponte Luís I, todas as travessias eram à cota baixa. E então, se pensarmos um bocadinho, a estação de São Bento está exatamente na rótula que liga para a Ponte Dom Luís e que liga para baixo, para a Ribeira. E, portanto, uma questão que era uma questão factual e objetivamente contabilizada, que eram as crises de epidemia e as más condições de salubridade no Porto, tem a sua primeira resposta num local pressionado por uma fortíssima processo de valorização imobiliária. Há uma espécie de descasamento entre onde é que estavam as condições principais de saúde pública, que seriam na zona oriental da cidade, Campanhã, sobretudo, e o primeiro local onde se faz a obra. Assim como, também há muito trabalho sobre isso, há muitos desfazamentos sobre o que é que seria melhor fazer primeiro. Se era a água, se era o saneamento. E como normalmente esses trabalhos eram contratados a empresas privadas, um bocado como hoje, e para variar eram inglesas, aconteceu que no Porto se começou com o saneamento, mas depois não havia água que corresse no saneamento para desencalhar a matéria sólida, não é? Porque a política da água ainda andava naquele ambiente mais convencional de trazer a água para as fontes públicas, onde as pessoas se iam abastecer, e não a água canalizada às casas, e, portanto, os sistemas da água e os sistemas do saneamento não se relacionavam. E isso não poderia funcionar. Há histórias destas, por esse mundo fora, incríveis, porque se há um tema que nos explica imensas coisas, como é que os humanos se organizam ou desorganizam, são exatamente como é que os sistemas sociotécnicos, sejam as redes de saneamento, ou da água, ou de telecomunicações, ou o que for, como é que eles se territorializam e como é que eles organizam sociedade e, portanto, território. Hoje em dia... será esta? Acertei. Hoje em dia, nós ouvimos muito aquele slogan das Nações Unidas que, aqui há cerca de 10 anos, disse que finalmente, mais de metade da população do mundo vivia em cidades. Lá está o rei da palavra, não é? O que é que são as cidades, estatisticamente? É mais o que vem aqui nesta imagem, em Bombaim, na Índia. Quando se diz isso, de facto, do que se está a falar é da urbanização da pobreza. A maior parte da população urbana do planeta, como sabem, está no sul. Não necessariamente no hemisfério sul, porque a Índia não está no hemisfério sul. Está no sul no sentido, no sul daquelas geografias que nós habitualmente não olhávamos muito para elas. E então, há uma espécie de um desfazamento entre o que se diz acerca das cidades ou da política urbana, cuja origem é invariavelmente nos países ricos, seja na Europa, seja nos Estados Unidos ou no Canadá, às vezes na Austrália. E, portanto, tudo o que são os temas que ocupam a agenda, as palavras que são usadas, as chamadas boas práticas, os exemplos que são dados, etc., são todos de origem nos países desenvolvidos. Enquanto que as realidades urbanas estão maioritariamente, e a tendência estatística é que estarão cada vez mais,
a linguagem anglo-saxónica chama a isso a fast urbanization, estão nesses contextos. Estão na América Latina, nas barriadas do México, ou nas favelas do Brasil, ou no Mosek de Angola, ou naquela coisa desumana que se chama Lagos, na Nigéria, ou em Bombaim, ou no Sudeste Asiático, em Dhaka, etc. E, portanto, aí há gravíssimos problemas de pobreza, de exclusão e, portanto, de saúde. E eu, ouvindo o que este senhor disse, é verdade que hoje em dia os processos são globais, exatamente porque a globalização não são apenas as praças financeiras em Tóquio, ou em Nova Iorque, ou em Londres, ou no Dubai. A globalização hoje é tudo. Quer dizer, no slum, no bairro de Lata mais pobre de Nova Delhi ou de Bombaim, provavelmente há um emprego próximo da escravatura que trabalha num produto qualquer que depois é vendido nos Estados Unidos ou a algures. Nós temos uma ideia de que a globalização são coisas agradáveis, não é? Que tem que ver desde logo com a circulação financeira, tem que ver com a circulação das mercadorias, tem que ver com a circulação de visões do mundo, de referentes culturais, etc. Mas achamos que quando temos que ilustrar contextos de globalização urbanos, não se nos ocorre mostrar este. E este não podia ser mais global. Quer dizer, a forma como estas populações estão integradas, e esta palavra integrada parece um contrassenso nisto, correspondem a essa ideia em que, basicamente, dizer globalização e dizer o sistema capitalista liberalizado ao nível mundial é a mesma coisa, e depois o que fazem as grandes empresas é, onde há mão de obra muito barata, onde nem sequer há descontos para a segurança social, onde se faz o dumping ambiental porque não há legislação nem controle dos despejos industriais, aí colocam-se umas coisas, seja no Bangladesh, seja na Índia. Alguns na Califórnia, no Silicon Valley, está o Departamento de Investigação e Desenvolvimento, alguns na Europa estão o Departamento de qualquer coisa. E, portanto, hoje em dia, qualquer que seja a mercadoria, qualquer que seja o produto, desde uns sapatos até um automóvel ou um iPad, nós temos o mundo todo ali dentro. E temos, neste mundo todo, muitas facetas e muito contraditórias do mundo urbano. E eu creio que um dos grandes paradoxos da contemporaneidade é que exatamente o sistema de regulação da globalização por excelência é o sistema financeiro e é o sistema económico, mas não lhe corresponde nenhum sistema político. E isso é dramático, não é? Nós vemos todos os dias que as grandes organizações internacionais que foram criadas para fazerem a negociação multilateral ao nível internacional, como a ONU, por exemplo, neste momento estão numa situação lastimosa, não têm dinheiro, não têm legitimidade política. Nós vemos o atual Presidente das Nações Unidas, que é português, não tem meios para as coisas mais urgentes que é preciso fazer, não é? Aqueles milhares em África que andam de um lado para o outro, por conflitos que se dizem étnicos, mas depois não são nada, é porque alguns num território se descobriu o gás e as pessoas foram sacudidas dali, ou porque é aquela palavra hoje muito usada do land grabbing, portanto da apropriação indevida de terras, assim aos milhares de hectares de cada vez, por empresas que não são só os chineses, são também os holandeses, são também os alemães, quer dizer, são os que têm na mão o comércio alimentar, os campos de refugiados, etc. E a ONU, nem para questões humanitárias básicas, veja-se o que se passa na bacia do Mediterrâneo, não é? Que nos devia envergonhar a todos. Nem isso funciona. Quanto mais uma coordenação, não sei, para o CO2 ou para o que é que seja. O Obama esteve cá ontem, no Porto. Claro que compete-lhe ser otimista e um bocado chamar a si um protagonismo político que teve quando foi Presidente dos Estados Unidos e que este contrariou completamente, mas o que ele diz é wishful thinking. Quer dizer, o problema do CO2 é um problema verdadeiramente global, mas ele não se pode resolver com gestos individuais. Do género,
Cada um de nós, moralmente, eticamente, pensará: não produzirás CO2, como quem diz não matarás ou não cobiçarás a mulher do próximo. Senão, não. Isso é uma questão política, não é uma questão ética e pessoal. O CO2 tem uma geografia e tem uma política. E a gente sabe quais são as economias, quais são as áreas do globo que produzem a fatura maior do CO2. Portanto, não podemos, ao mesmo tempo, partir da constatação que a produção de CO2 está perfeitamente confinada. A gente sabe quem são. E alguns até nem assinaram o Acordo de Quioto e saíram do de Paris. E depois que a fatura tenho que eu resolver. Assim, não, eu já tenho alguns problemas. Um português produz per capita 4 vezes menos CO2 que um holandês, por exemplo. E eu aí sou mais da velha esquerda que dizia que os ricos que paguem a crise. Porque com esta coisa da globalização, depois impingem-nos muitas histórias, porque não está feita a geopolítica da globalização. Dizem que só por ser global, imediatamente isso se deve traduzir em gestos ou comportamentos individuais, independentemente dos contextos. Por exemplo, na Índia parece escandaloso que centenas de milhões de pobres que agora conseguem ter uma motorizada e alguém do conforto do seu gabinete na Suécia diz que disparate. Se cada indiano tiver uma motorizada, o mundo rebenta com o CO2 das motorizadas dos indianos. Assim, olha que curioso. E a Inglaterra, quando foi potência ocupante e colonizadora da Índia e explorou, não é, uma boa parte das reservas de carvão, quer da Índia, quer desse mundo todo. Ou seja, porquê é que não se discute política em matéria ambiental e se quer fazer do ambiente uma espécie de argumento absolutizante para depois, enfim, legitimar esta ou aquela forma de fazer? Eu creio que temos que pensar um bocado nisto, porque nós ainda somos de um tempo que vivíamos numa partição dos continentes e do globo na ideia do Estado-nação. Era dentro do Estado-nação que se definiam, não é, metas, que se governava, etc. E hoje em dia essas geografias desconfinaram-se, não é? Está tudo aberto. E está tudo um bocado caótico, um bocado como a física da atmosfera. E então, também o problema urbano, hoje em dia, é uma questão muito difícil de perceber de que é que nós falamos quando falamos de cidade. É verdade que as tendências são para essa urbanização quase que global. Os 80% já existem. Na Europa, o número é para a totalidade do globo. Mas quando, ao mesmo tempo, a urbanização é isto que está no primeiro plano e é o que está em segundo, ou quando nós dizemos que urbanização tanto pode ser aquelas fantasias incríveis do Dubai, como podem ser os moceques de Luanda, nós, de facto, não sabemos muito bem do que é que estamos a falar. E então, depois, quando queremos estabelecer um nexo entre a ideia de cidade e a ideia do desenho das políticas públicas em matéria de saúde, o que nós encontramos, e podemos olhar aqui para o mapa Porto e Redondezas, é um descasamento completo entre a nossa imagem mental de cidade, que é o Porto é uma bola, Matosinhos é outra bola, a Maia é outra bola. Pensamos cidades como se fossem entidades fechadas e autocontidas, como se fossem sistemas auto-organizados, como se fossem lugares mais ou menos definidos no mapa. Mas hoje não é assim. A cidade deu lugar à urbanização. E a urbanização não é um lugar, é um processo. Portanto, toma forma e toma lugar nas mais diversas circunstâncias. Se eu não conhecer aquele mapa, e ele não tem nomes, eu não saberei onde é que começa o quê. Porque a urbanização é assim. E não é só cá. A urbanização é assim em todo o lado, com formas de territorialização muito mais complexas do que esta que está aqui. E, portanto, como é que eu vou ajustar, e com isto acabo, como é que eu vou ajustar a geografia política e administrativa, ou seja, qual é o território onde se tomam decisões e para o qual se tomam decisões, para como é que vou ajustar isso à real dimensão dos sistemas socioeconómicos
que se desenrolam naquele território. E como se isso não bastasse, como é que eu vou pôr minimamente de acordo o Estado local e o Estado central? Porque nós, em Portugal, temos uma péssima combinação de centralização em demasia, misturada com setorialização. Quando diz há bocado que é muito difícil, por exemplo, pôr o Ministério da Segurança Social a falar com o Ministério da Saúde, os dois em Lisboa. Não é? Porque a primeira coisa é essa, ou uma das coisas é essa. A segunda é perceber como é que, ao nível local, onde muitas das políticas são muito mais eficientes do que abstratamente ou tecnocraticamente desenhadas a partir de Lisboa, como é que, ao nível local, eu ponho isso a funcionar. Porque depois, seja a reorganização do Sistema Nacional de Saúde, seja uma campanha, por exemplo, para questões alimentares ou para consumo de saúde, ou o que for, vai encontrar múltiplas territorialidades. Não é a cidade do Porto ou a cidade da Maia, isso é melhor chamar-lhe o Conselho do Porto, a Câmara Municipal do Porto, o Conselho da Maia. Portanto, chamar as instituições pelos nomes e procurar ajustar a imagem do território às várias geografias da administração pública e da ação do Estado. Que é para depois eu não andar com mais ou menos caixas pretas a dizer isto é o Porto. Sim, o que é o Porto? É um território que tem uma muralha, como teve antigamente, onde vivem as pessoas do Porto, etc. A gente sabe que não é. Parafraseando o filósofo conhecido, o Bauman, nós vivemos uma sociedade líquida, o que quer dizer que ela é incapaz de se conter a si própria, como a água, não é? A gente derrama água aqui e ela espalha-se. Se a topografia for torta, ela espalha-se de outra maneira. Se a pusermos num copo, toma a forma do copo, etc. Portanto, nós estamos em sociedades que, ao mesmo tempo, conhecem processos de uma versatilidade impressionante, não é? Há 3 ou 4 anos emigravam 100 mil portugueses por ano. Ora, de repente, num determinado lugar, temos gente que, por questões de escolaridade, de pobreza, de exclusão social, está ali amarrado àquele lugar como se fossem árvores e dali não saem. E, portanto, é uma condição urbana muito, muito diversificada e concordo que a maior parte das questões de saúde pública tem, sobretudo, um recorte sociológico que a Alexandra nos irá explicar, com certeza, e que depois logo veremos o que é que resta da ideia de território como geografia coerente para equacionar questões de saúde. Porque é fácil dizer vamos fazer pistas cicláveis ou vamos promover o passeio, não é? Vê-se muito na Marginal de Gaia, na Foz do Douro, etc. Mas vê-se muito nos centros comerciais também. Eu já surpreendi, ainda há bem pouco tempo, uma discussão entre pessoas já reformadas, do género: ó fulana, hoje já fizeste o andar de cima? E ela disse: não, hoje ainda não fiz porque estou um bocado cansado. Temos que fazer o andar de cima e este e o outro. Porquê? Porque é um ambiente climatizado, não é? Está sempre... Exato. E portanto, todos os médicos dizem, olha, que tem que caminhar. E, portanto, às vezes as coisas aparecem no sítio mais inesperado e até em lugares que são crucificados, não é? Que as pessoas dizem, ui, isso são lugares de consumo hediondos e tal. Acho que fico por aqui. Acho que daquilo que retiramos para introduzir aqui a contribuição da professora doutora Alexandra será muito a questão da comunicação, não é? Que está tão presente em nós e que nós comunicamos mesmo connosco próprios, não é? Às vezes com os miúdos eu digo, nós temos uma equipa de ossos, temos uma equipa de músculos, temos quase uma equipa para tanta coisa e que só funciona em movimento. E novamente falamos do tal movimento de que tanto precisamos, não é? E esse movimento adquire-se muito em contacto com o outro e daí nós termos esta condição de sermos seres eminentemente sociais, não é? Portanto, é para aproveitar isso, é para aproveitar essa dinâmica, não é? Um bocadinho ir buscar a psicologia da Gestalt, em que o todo é mais do que a soma das partes e por isso, se calhar, a nossa seleção está fora do Mundial,
porque em termos isolados nós até temos o melhor jogador do mundo, até temos o terceiro ou o quarto, mas todos juntos, por alguma razão, aquilo não funciona, não é? Porque é verdade, porque se calhar eles encontram-se poucas vezes, não é? Eles têm as suas equipas onde jogam, onde treinam, mas é um pouco isso, não é? Nós às vezes temos que olhar, temos que ter um meta-olhar para as coisas e sobretudo em movimento, com alguma dinâmica, com energia, eu diria até. Podemos ouvi-la então? Sim, obrigada. Com certeza. Bom, então muito boa tarde a todos. É naturalmente um prazer estar aqui e agradeço o convite que me foi feito pela Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, apesar daqueles percalços. Falava há pouco da internet, mas a internet às vezes deixa-nos ficar mal. E houve ali qualquer coisa que não funcionou, mas ainda bem que me fizeram chegar o convite, porque é com muito gosto, naturalmente, que estou aqui. Eu confesso que vinha mais preparada para uma conversa do que propriamente para uma apresentação e, portanto, vou procurar ser breve. Fui organizando aqui algumas ideias, um pouco também à medida que ia ouvindo. No fundo, porque estamos num fórum onde prevejo que haja uma presença importante de pessoas direta ou indiretamente ligadas à área da saúde e da intervenção, mais pelo foco da própria medicina. Permitam-me que seja um bocadinho provocadora até para desconstruir algumas questões e se calhar apanhando aqui também algumas das provocações que o Álvaro também já foi lançando. E efetivamente, se há coisa que às vezes nos preocupa quando falamos da cidade e da cidade na intersecção com as questões da saúde, é a tendência para, como aliás em muitos outros temas, em muitos outros domínios, se acabar por ir construindo e afirmando um discurso hegemónico, ou que tende a ser hegemónico, que tende a definir a forma certa de fazer as coisas, daí até à forma certa e única de fazer as coisas, o passo é muito pequenino, e o que nós, na realidade, queremos propor é que pensemos a cidade não como a cidade e sim as cidades. Há várias formas de viver a cidade, há várias formas de experimentar, de sentir e de estar na cidade. Se calhar, sobretudo na intersecção com as questões da saúde, nós temos que fazer um esforço maior para nos afastarmos do discurso hegemónico, que tende a ser também muito disciplinador, que é o discurso da saúde e da saúde pública em particular, que tende a emitir algumas normas claro, que se apresentam com uma roupagem de legitimidade reforçada, atendendo a que são sempre acompanhadas de evidência científica, de estudos, de provas disto e mais alguma coisa. E às vezes temos pouca disponibilidade para pensar nestas coisas a partir de outras perspectivas. Eu confesso que adorei aquele trecho do filme e depois no fim vou-lhe pedir o link para o filme na íntegra, porque tenho uma curiosidade assim grande já de saber se não está disponível. Pronto, mas vai-me satisfazer essa curiosidade e vai-me dizer se no filme em algum momento o cão também anda a passear pela Avenida da Liberdade e por outros locais semelhantes. Provavelmente, se calhar, o cão nem sequer é autorizado a circular em alguns desses espaços. E digo isto porquê? Porque a cidade, nós podemos pensar na cidade, e agora se calhar trazendo isto de novo para o lugar mais micro, mas a argumentação que o Álvaro há pouco expunha num plano mais alargado, eu julgo que encaixa exatamente da mesma maneira se nos propusermos a olhar mesmo para qualquer uma das cidades singulares nesse mundo desenvolvido. Porque também essas não são espaços
não são espaços homogéneos, não são espaços de igualdade. A cidade reflete o próprio espaço social. E o espaço social é um espaço hierárquico, é um espaço atravessado por inúmeros, múltiplos eixos de diferenciação, e estes eixos de diferenciação são, na sua esmagadora maioria, eixos de desigualdade também. E isto, na minha perspectiva e na perspectiva da área disciplinar que represento, no fundo, acaba por ser a ideia central que procuramos passar. E, portanto, nesse sentido, preocupa-nos que a vivência da cidade seja marcada por um conjunto de barreiras, de obstáculos que não permitem que a cidade funcione de maneira equivalente, e eu digo propositadamente equivalente e não igual, porque não tem que ser igual, mas de maneira equivalente no que diz respeito precisamente à promoção da saúde, não funciona de maneira equivalente para todos os indivíduos que vivem na cidade. As barreiras são inúmeras, já foram mencionadas algumas, barreiras de género, barreiras etárias. A questão etária é efetivamente importantíssima na forma como pensamos e planeamos a cidade, quer ao nível do próprio espaço físico, mas também ao nível do espaço imaterial ou simbólico, se quisermos. Mas também aqui temos que desconstruir ou tentar desconstruir visões mais unidimensionais que tendem a ser ou excessivamente otimistas ou excessivamente pessimistas. E tivemos já aqui um exemplo interessante, precisamente a propósito da população mais idosa, não é? Quer dizer, é importante que o espaço seja um espaço de fruição livre e sem barreiras etárias, mas os próprios indivíduos podem não querer participar em todos os espaços da mesma forma, não é? Há uma questão que me parece relevante acrescentar, e para também suscitar, se calhar, algum debate, alguma troca de ideias até com a própria audiência. Nós, quando pensamos a intervenção na cidade, e concretamente o desenho de políticas públicas para a cidade, nós temos que pensar isto cada vez mais envolvendo os próprios indivíduos que vivem que vivem a cidade. Momentos como este são interessantes precisamente porque, de alguma forma, há aqui a abertura ao diálogo com um público mais indiferenciado. Mas nós temos alguma responsabilidade nesse domínio, nomeadamente aqueles nós que se dedicam mais à vida académica, à investigação, etc. E às vezes fechamos muito este debate e tendemos a pensar nestas coisas no topo das nossas torres de marfim e acabamos por contribuir para a promoção e a construção e a reafirmação deste discurso mais hegemónico, mais dominante e dominador, que acaba por eliminar as diferenças e que frequentemente está profundamente desencontrado aquilo que são as realidades, as preferências, as expectativas dos próprios indivíduos e, concretamente, daqueles que nós tendemos a rotular como estando em situação mais vulnerável. Permitam-me um exemplo só mesmo para provocar, porque ele provocou-me a mim própria.
Nós, ultimamente, temos ouvido com alguma frequência, a propósito do boom do turismo na cidade do Porto, temos ouvido com alguma frequência alguns relatos, alguns verdadeiramente arrepiantes, que descrevem a forma como alguns indivíduos estão a ser literalmente expropriados, expulsos daquilo que são os seus espaços de referência na cidade, como consequência de uma especulação imobiliária que parece não ter fim e que não olha a meios, e a população idosa em particular tem estado muito na ordem do dia como uma população particularmente vulnerável a estes processos. E eu não podia ficar mais arrepiada do que provavelmente qualquer um dos presentes aqui quando ouvimos alguns desses relatos. Mas a páginas tantas dei por mim a pensar, bolas, mas ninguém pensava nestes indivíduos aqui há uns anos atrás, quando não havia nenhum interesse pelas suas habitações, nomeadamente na zona histórica da cidade do Porto, ali na zona ribeirinha, naqueles edifícios que estão hoje todos a ser reconvertidos, não é? Como sabemos, em alojamento local, hotéis, etc. Ninguém se lembrava dessas pessoas e quantas foram as pessoas que eu visitei ao longo dos anos nesses espaços, precisamente, idosos, que viviam em situação de autêntica reclusão no seu espaço, é certo, mas um espaço com o qual não tinham contacto absolutamente nenhum, a não ser quando ocasionalmente lá ia o homem do gás levar a botija do gás, ou quando lá ia um vizinho ou o senhor da mercearia levar as compras. Ou então, para aqueles que usufruíam de algum tipo de serviço de apoio domiciliário, quando lá iam as meninas do centro. Estamos a falar de pessoas que vivem em espaços que são espaços centrais, muito centrais, mas que estão completamente desligadas de tudo aquilo que está à sua volta. E, portanto, retoma um pouco a ideia que o Dr. Luís Campos, no início, tentava fazer passar, de que a cidade, no fundo, é muitas vezes um lugar denso e de ocupação densa, mas onde muitos de nós estão desligados, isolados, no meio de muitos, mas muito sozinhos, muito isolados. E tudo isto tem, obviamente, tudo a ver com saúde, não é? Porque se pensarmos em saúde como o tal estado de bem-estar físico, psicológico, social, total, integral, se pensarmos em saúde como a nossa capacidade para realizarmos o nosso máximo potencial, o lugar, o espaço onde vivemos é, eu diria, que o elemento mais determinante de todos, não é? Se calhar fico por aqui, não? Um bocadinho de diferença entre viver na cidade ou viver a cidade, não é? São coisas um bocadinho diferentes, não é? Essa solidão que tanto falamos, não é? Não tanto o isolamento, mas mais a solidão, que é profundamente pessoal, também acontece imenso noutras gerações, não é? Nas gerações que estão tanto em casa, às vezes até na mesma divisão, nas famílias que partilham de uma mesma divisão geograficamente, mas em termos de interesses não estão a partilhar rigorosamente nada, não é? Porque estão com o seu telemóvel ou com o seu iPad ou com o seu computador e não dando por ela. Tem uma visão um bocadinho mais otimista. Mais otimista. Sim. A história está cheia de exemplos em que o momento presente e de transição tende sempre a olhar com desconfiança e algum pessimismo para o momento que começa a aparecer, não é? E, portanto, ainda há pouco, quando se falava da maior ou menor atividade física que as crianças hoje
praticam, tomando naturalmente como referência aquilo que era a realidade da geração que lhes antecede. Mas eu própria, que às vezes tenho esse discurso com os meus filhos, eu lembro-me também dos meus pais terem esse discurso comigo. Porque a minha geração, que é apontada como uma geração mais ativa do que aquela, por exemplo, que é a geração dos meus filhos hoje, mas a minha geração era apontada há 40 anos atrás como uma geração menos ativa do que aquela que me antecedia, não é? Portanto, há aqui mudanças que... E reparem, eu não estou de forma alguma a querer branquear ou fazer de conta que isto que é tudo um mar de rosas, não, porque o desenvolvimento faz-se acompanhar de promessas de oportunidades e de riscos, sempre foi assim, mas, e precisamente às vezes na sequência de um discurso hegemónico da saúde pública, que tende a ser mais vezes pessimista do que otimista, também nos esquecemos de olhar para os aspectos positivos que algumas destas novas práticas encerram. Deixem-me dar-vos um exemplo. Estas novas formas virtuais de nos relacionarmos, por exemplo, são fundamentais para manterem vivas, densas, as ligações entre indivíduos que vivem em espaços que são espaços muito, muito distantes. Pense-se, por exemplo, nas comunidades ou em todo o conjunto de pessoas que emigram para os mais diferentes pontos do globo, não é? E, portanto, se calhar aquilo que há umas décadas atrás representaria uma quebra muito forte nas redes de relacionamento, se calhar com estas novas modalidades mais virtuais de nos relacionarmos, nós conseguimos ligar-nos mais. Se calhar estamos-nos a ligar de formas diferentes e estamos-nos a ligar a interlocutores diferentes, mas isso não tem que ser necessariamente algo negativo e não tem que ter necessariamente, ou pelo menos não exclusivamente, impactos negativos ao nível da saúde, em particular, que é aquilo que nós discutimos aqui hoje. Vamos ver então se desse lado há alguma reflexão, alguma questão que gostassem de fazer aqui. Obrigado a todos. Realmente foi uma delícia ouvir-vos a todos. Mas eu devo dizer que é engraçado, quando pensamos neste tema, faço parte da comissão organizadora, e a cidade na saúde no indivíduo, é engraçado que pensamos isto muito mais nos sentidos das crianças, das suas crianças, da maneira como elas definiam a saúde. Sara Barini falou que as suas crianças, uma das coisas que diziam que a saúde era, o que era a saúde para elas, era serem felizes, não é? E quando nós pensamos nisto, era um bocadinho menos cinzenta do que os intervenientes puseram aqui nesta tarde com tanto sol. Pensamos mais era que temos, de facto, uma cidade que tem coisas bonitas, sob o ponto de vista arquitetónico, sob o ponto de vista de coisa, e eu, de facto, também estou, como as suas crianças, estou convencido que a felicidade influencia, de facto, a saúde, objetivamente. E até que ponto é que realmente a arquitetura, a beleza da cidade, pode fazer com que essa felicidade aconteça mais facilmente. E é nesse sentido que eu gostava de ouvir o professor Álvaro Domingues. Obrigada. Respondo? Penso que sim. Não é fácil responder, porque nós vivemos num tempo, assim, generalizadamente de estetização dos espaços. E essas formas de estetização seguem, como é habitual, determinados padrões que não são necessariamente partilhados por toda a gente. Do género, agora está na moda o centro histórico, não é? Há uma espécie de culto de velharias
E se acontece qualquer coisa, é uma gritaria, se uma pedra se mexe ali. E depois, ao mesmo tempo, não nos damos conta que... Eu gostava de mostrar o mapa outra vez, aquele que estava... Podemos vê-lo? Não nos damos conta que isso a que chamamos a cidade histórica e que confundimos, como quem confunde a árvore com a floresta, que isso que é uma imagem, que é um ideal tipo de cidade, isso não tem nada a ver com o que é a urbanização. E então, o que eu às vezes penso é que há uma espécie de... Vocês na psicologia que têm um nome, dissonância cognitiva. Exato. Entre o que é apresentado como um espaço interessante, que promove essa felicidade, o estar bem consigo, e onde é que eles estão, onde é que esse espaço está. E o que eu vejo é, quando vou por aí, nas aulas, sobretudo nas escolas de ensino secundário, é que aquela juventude não sabe apreciar as coisas ali à volta. Quer coisas extraordinárias. E muitas vezes nem sequer reconhece que qualidades é que pode encontrar no seu entorno. Conto-lhe uma história, falando de paisagem numa escola. Antes de entrar, um aluno perguntou-me, então, o que é que vem fazer aqui à nossa escola e tal? E eu apontei-lhe para o cartaz e disse, então, venho falar de paisagem. E diz-me ele no instante, nós aqui não temos. E depois, isto para um geógrafo é duro, não é? E eu aproveitei para lhe perguntar, então, o que é que era a paisagem para ele? Bom, ele fez-me ali uma lista que ia desde tudo protótipos, ia desde a praia tropical, não é? A Palmeira Torta, o skyline de Nova Iorque, os ambientes urbanos pesados das séries, do AXN, etc. As coisas do Dubai, sempre coisas grandiosas, e não a cidade antiga também. E depois, o mundo do dia-a-dia dele, o seu espaço de proximidade, o seu espaço intensamente usado todos os dias, nas idas da escola para a casa, etc., pelos vistos não existia. Ele tinha que se deslocar, portanto, o facto de reconhecer que havia ambientes interessantes, ele teria que se deslocar a esses ambientes interessantes porque não sabia refazê-los nos locais onde eles estavam, que eram apenas locais normais. E não era verdade que não tivessem espaços arborizados. Não. Há questões, como saberá, muito de enviesamento de percepções e dos modelos que são inculcados sobre o que são os valores estéticos de uma determinada espacialidade. E muito variáveis. Portanto, a solução é ter um discurso mais diversificado acerca das qualidades dos vários espaços e não eleger um e depois entupi-lo de coisas até não poder mais, como nos centros históricos. Ele é a floreira, é as coisas penduradas nos candeeiros, já não se pode com aquilo. Porque depois cai-se no que se chama a disneificação, não é? Aquilo já parece um parque temático, já não se sabe o que é. E quanto a isso, nada. O que eu estou a dizer são as outras coisas. Trazer as outras coisas para o imaginário coletivo e perceber que há muitos espaços interessantíssimos e que permitem formas de sociabilidade muito variadas. Doutor Luís Campos. Sim. É difícil a nível da cidade, deve ser difícil, portanto, relacionar o aspecto, a beleza, o aspecto estético, etc., com a satisfação. Apesar de, portanto, por exemplo, neste inquérito feito às 83 cidades, há uma grande variabilidade em termos de satisfação dos cidadãos com o viver na cidade. E todos estes aspectos diferentes, as variáveis que influenciam esta satisfação, estão estudadas e, portanto, será possível, portanto, estudar e ver se, de facto, a parte estética, etc., poderá ter relação, seguramente tem. Mas há um ambiente que é muito conhecido nosso, onde isso está muito estudado, que é o hospital. Eu andei 5 anos a fazer hospitais, portanto, e uma das coisas que eu descobri é a importância do chamado healing environment, ou seja, o ambiente que cura. Quais são os aspectos do ambiente no hospital que melhoram a recuperação dos doentes? E isto está muito estudado.
E é muito interessante, porque tem muitas variáveis. A cor das paredes, por exemplo. Os nossos hospitais são todos brancos, ou cinzentos, ou cremes, e não sei o quê. Está provado que, por exemplo, se forem azuis claros, isso diminui o stress, diminui a frequência cardíaca e, portanto, melhora a recuperação das pessoas. O acesso à luz natural, por exemplo. Se vocês têm um azar de ir para o hospital, ficam no SO, geralmente têm aquelas luzes fluorescentes, mesmo em cima da cara, às vezes durante dias. Pior que isso, estas luzes, portanto, sucedem-se nos corredores. Portanto, se forem deitados numa maca, a atravessar aquelas luzes fluorescentes todas, há um chamado efeito estroboscópico, que pode inclusivamente despertar um ataque epilético. Portanto, aquela sucessão de coisas. Os cheiros. Os cheiros. O hospital, aquela mistura de xixi, de vómito e de álcool e de não sei o quê, é horrível. Aquilo é estressante. Por exemplo, há hospitais que têm a preocupação de meter uma florista na entrada do hall, precisamente, e há um hospital que pôs até um sítio, um forno para fazer pão ao pé das enfermarias, para as pessoas cheirarem o pão. O ruído. A quantidade de vezes que as pessoas são acordadas durante a noite pelas máquinas que fazem plim, pelos gritos dos enfermeiros, e depois de manhã a gente chega lá e está tudo a dormir, porque não tiveram a oportunidade de descansar. O respeito pela privacidade. A primeira coisa que a pessoa tem quando entra no hospital é ser despersonalizada. Tiram-lhe a roupa, metem-lhe uma bata geralmente aberta atrás, que mostra tudo atrás, tiram-lhe o título, portanto, o arquiteto legal, o professor passa a senhor, o senhor Zé, o senhor António, o senhor não sei quê. Portanto, é um ambiente... A textura dos sítios. Por exemplo, as crianças exploram muito o ambiente através da boca e do coisa. Portanto, os serviços de pediatria deviam ter atenção a isto. A arte, por exemplo, modifica completamente o ambiente. Portanto, eu, quando era diretor do Serviço de Urgência, convidei 22 artistas que doaram 86 obras, enchi o Serviço de Urgência de obras de arte, que modificou completamente o ambiente para os doentes e para os profissionais. Aquelas paredes passaram a estar com arte e isto tem um efeito sensacional ao nível da mudança do ambiente. E até a própria arquitetura dos sítios. Uma colega sua, a Graça Queira Pinheiro, chamava muita atenção para uma coisa que eram os espaços intersticiais. E eu percebi o que é que são espaços intersticiais. Espaços intersticiais são zonas de convívio que ficam não dentro do departamento, mas entre departamentos e que propiciam a troca a comunicação entre serviços diferentes, a negociação entre classes diferentes, entre pessoas diferentes. Eu percebi isto. Por exemplo, quando trabalhei há muito tempo, portanto, 86, num hospital inglês que era dedicado à investigação e que tinha o sítio do chá. E o sítio do chá era um sítio onde vinha gente dos vários serviços. Uns eram médicos, outros eram físicos, outros eram matemáticos. Às vezes resolvia os meus problemas de investigação mais rapidamente que eu resolvia dentro do departamento. Porque de facto hoje as grandes descobertas são feitas nas margens, nas fronteiras das áreas de conhecimento. Portanto, a importância destes espaços intersticiais é fundamental. Isto tem a ver com a arquitetura e tem a ver com a sociologia. E com a psicologia também. E com a psicologia também. Portanto, é de facto... Portanto, eu acredito que se isto a nível do hospital funciona, se isto está aprovado, a música, por exemplo, fundamental. Está provado que se a pessoa for operada, for para um recobro e tiver música, desde que não seja os Metallica, não é? Se tiver música, precisa menos analgésicos do que uma pessoa que não tenha música. Portanto, todos estes aspectos são aspectos do ambiente, são aspectos estéticos, são aspectos de qualidade, que têm a recuperação do ambiente. Acredito que na cidade também isto tem importância para as pessoas.
precisamente essa ideia. Eu percebo que as intervenções podem ter soado cinzentas ou cinzentonas, mas a questão que colocou, na minha perspectiva, reforça precisamente a necessidade de introduzirmos aqui algumas nuances, porque a beleza e a beleza estética, efetivamente, tem esse potencial para nos fazer sentir bem, mas a beleza, enquanto algo que não está acessível a todos, também tem a capacidade para fazer sentir como particularmente agressiva a minha fealdade. Porque a cidade não é só um espaço de belos, é também um espaço de muita fealdade. E essa fealdade é o espaço onde muitos vivem, não é? E, portanto, aqui o tom mais cinzentão corresponde precisamente a essa vontade de dar mais visibilidade, se calhar, àqueles que, quando se torna hegemónico o discurso da beleza, aqueles que tendem a ficar invisíveis, porque, de facto, viver ali num condomínio da Avenida da Boa Vista é belíssimo, mas há zonas da cidade onde o que impera é o barulho muitas vezes ensurdecedor, é o cheiro, que é um cheiro profundamente desagradável, é a dificuldade de movimentação no espaço e, portanto... E nós ainda é pior, porque muitas vezes apreendemos a cidade através dos filmes americanos, que têm sempre casas esplêndidas e jardins esplêndidos e não sei o quê. Portanto, isso ainda acentua mais esse esmagamento. Esse potencial, que é o potencial de tornar ainda mais dura a minha realidade pela diferença em relação àquilo que é o exemplo ideal. Só para mais uma questão, dado que já ultrapassamos ligeiramente as 4h30. Eu vou tentar ser rápida. Boa tarde a todos. De facto, é muito interessante este cruzamento de discursos. Como direi, esta fertilização é ótima, e eu gostava de deixar aqui o testemunho também da educação precoce. Portanto, eu sou educadora de infância e lido com crianças. Todas estas abordagens, o papel da escola aqui é fundamental, e é fundamental que isto se aborde o mais precocemente possível. Eu costumo dizer que a escola não é um resort educativo, e aqui sugerimos espaços de comunicação, e de facto a arte também não é só o que é belo, não é? A arte é aquilo que nos faz questionar, que nos faz pensar, que nos faz refletir, e também que nos faz identificar de uma forma ou outra com algum momento. É importante que as crianças tenham uma imagem da cidade vivida e refletida, sólida. É importante que vão para a rua, no espaço onde vivem, com a escola, porque normalmente é onde passam grande parte do dia. E também já agora fazê-los pensar, fazê-los provocar a construção dos mapas mentais, mapas de referência de percursos de escola, casa, escola, perceber quais são os locais que realmente lhes criam algum significado. A educação deve fazer sentido em relação, neste caso, com a cidade, porque é da cidade que estamos a falar, mas isto tem sentido em qualquer contexto. A relação com a cidade é importantíssima. O gerar a comunicação com os vários parceiros da cidade enriquece o projeto educativo. E outra achega que eu queria fazer e que achei interessantíssima a nível do ambiente hospitalar tem a ver com o ambiente educativo. Portanto, qualquer ambiente, a organização do ambiente, a arquitetura do ambiente onde nos movemos é altamente influenciador, sim, do nosso estado de espírito, da forma se comunicamos ou não. O próprio espaço pode provocar situações de fechamento, e há escolas que são isso, que são resorts, não é? E há espaços que são abertos de comunicação. Não acho que isso seja muito difícil de construir. Acho que todos tivemos esta perspectiva socioconstrutivista, de facto, de nos implicarmos com as pessoas com quem convivemos nessa construção do espaço. Isso é possível. E o fundamental é, acho eu, o ver, olhar, reparar, sentir. A partir daí, conseguimos que as crianças sejam indivíduos interventivos, indivíduos que conseguem atingir um grau de felicidade, penso eu, que equilibrado, não é? Porque têm uma percepção de espaço onde estão, sabem intervir e sabem vivê-lo. Pronto, era só este testemunho. E obrigada. Obrigada.
Agradeço muito a ter a oportunidade de estar aqui com os oradores, com os ouvintes e ter tido esta oportunidade tão boa. Eu vou só deixar aqui uma frase que eu acho que tem um bocadinho de salgado, mas sobretudo um bocadinho de doce e de bonito, se calhar mais do que belo. Na cidade devem procurar criar-se as condições que possibilitem ao homem o contacto com a sua própria infância. É de João dos Santos, do seu livro O Tempo e o Modo. Ok? Obrigada. Boa tarde.